Acompanhe agora Livre Pensamento. Muito bom dia, você que está ligado na TV Mundo Maior. Estamos começando mais um programa Livre Pensamento, pensar e viver com liberdade, e sempre tratando e trazendo muitos temas espíritas interessantes, com enfoque além do senso comum, procurando levar a mensagem dos espíritos, a mensagem de Jesus para todos os cantos, pela internet, pelas ondas da TV Mundo Maior, né? E você que está assistindo a gente, lembre de mandar sua mensagem pelo YouTube, pelo WhatsApp, para que a gente possa ler aqui no ar, para que a gente possa trocar algumas ideias. Esse programa é para todos, né? Para que todos possam aprender um pouco mais sobre a doutrina, né? E para isso a gente vai hoje conversar com Juliana Hilbert e com Fabrício Hampshire. Bom dia, Juliana. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. Começamos a semana aí conversando um pouquinho sobre a doutrina. Um abraço para o pessoal da técnica também. Fabrício, bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos assistem. Se acomodem aí nas suas cadeiras, vamos bater um papo aí de alguns minutos. É isso aí, gente. E nós estamos no mês de dezembro, quando o mundo cristão, né, celebra o nascimento de Jesus. Então, nada mais natural que nós falássemos sobre um tema relacionado a esse grande mestre, que é a referência de moral para o mundo ocidental, né? Então, nós trazemos aqui hoje o nosso tema. Vamos lá, gente. Papo de hoje. Vamos lá. Cristo e a revelação moral. Olha, isso será que foi um ato falho, pessoal? Quem fala de revelação moral em Jesus termina falando de revolução também, né? Porque a moral que Jesus traz, ela tem um caráter revolucionário, que ainda é muito pouco conhecido da humanidade, né? E nós vamos falar sobre isso aqui também. Mas quem está falando de revelação, né, tem que lembrar que o Espiritismo é a terceira revelação. E Kardec, assim, foi orientado, né? Os espíritos superiores que comunicaram a doutrina explicaram isso para Kardec. O Espiritismo é a terceira revelação, que surge depois da primeira, que aparece com Moisés, e a segunda, que aparece com Jesus, cada uma apropriada aos conhecimentos, ao estado de evolução do planeta, da humanidade. Então, o Espiritismo observa esse processo evolutivo, né, e amplia e desenvolve, esclarece os ensinamentos de Jesus e também, por que não dizer, aqueles ensinamentos de Moisés, né, que estavam ali em germen nos 10 mandamentos. Então, gente, quem quiser ter mais informações sobre esse assunto, né, vai encontrar certamente no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e também no primeiro capítulo de A Gênese, que fala sobre as características, a natureza da revelação espírita. Então, vamos conversar primeiro sobre a primeira dessas revelações, que é Moisés. Né, Juliana? O que é que a gente pode falar sobre Moisés, o líder dos hebreus? É importante, né, falar, a gente vem nessa sequência, né, que o próprio Kardec propõe nas obras, Moisés como, né, um revelador, e eu entendo que a parte, assim, central, né, da importância de Moisés, hoje eu ainda estava pensando de manhã sobre isso, refletindo antes do programa, é a questão de trazer um Deus único, né, e a gente pensa como que fiquei refletindo, né? Como será que era, né, o povo, né, os costumes daquela época, a cultura, as próprias relações e a importância, né, de trazer o entendimento do Deus único, como que isso reflete, né, na cultura, nas relações e que isso, né, faz uma ponte para que o próprio Jesus pudesse, né, vir e trazer
os seus ensinamentos, né? O entendimento que ele propôs e depois a doutrina. E acho que as obras trazem essa reflexão, né? Da lei do Sinai, né? Dos mandamentos e o entendimento do Deus único. Fabrício, tu quer acrescentar alguma coisa? Estava estudando história com meu filho e é sempre bom a gente ver esses livros de ensino fundamental para a gente relembrar algumas coisas. E ele estava falando dos povos antigos da Mesopotâmia, do Egito, os ameríndios. E retrospectivamente a gente avalia realmente que a civilização, a humanidade avança, não há dúvida. Talvez usando dois parâmetros, né? O conhecimento e a moralidade. Ambos, se a gente for analisar o mundo de 3, 4 mil anos atrás, é totalmente diferente do mundo de hoje, amparado nas descobertas que facilitaram a nossa rotina, através da invenção da roda, instrumentos de agricultura, sistemas de gestão das cidades, assim por diante. E em relação à moralidade também, porque coletivamente, hoje, nós não aceitamos situações que há 2000 anos eram comuns e socialmente aceitas, mostrando que é uma evolução. E essas mudanças acontecem não só pela vinda de homens de gênio, homens que se destacam trazendo informações que vão afetar o conhecimento e a moralidade, mas também coletivamente quando a sociedade está em condições de dar um passo adiante em conhecimento e moralidade. O materialismo não vai poder dizer que o homem de gênio é um homem com cérebro que nasceu ao acaso diferenciado. Mas aí Kardec, até num dos seus artigos que trata da revelação, em 1866, ele fala, ora, se fosse assim, o homem seria que nem um legume, que seria mais saboroso ou de maior tamanho. Ou então uma visão dogmática de que Deus deu a genialidade àquele homem, mas aí seria uma coisa parcial, porque alguns homens têm esse benefício e outros não. Somente a proposta espírita vai poder entender o homem de gênio como um espírito com experiências que possibilitaram aquela situação em que ele faz a diferença na comunidade da época, mas também um progresso coletivo de humanidade. E então a gente começa a entender, estudando o Espiritismo, que Moisés, que traz para nós, como a Juliana ressaltou, a necessidade da vivência do monoteísmo, de um Deus único, para que então Jesus pudesse estabelecer de forma mais plena, sobretudo através do seu exemplo, a existência de um Deus único, mas também um Deus justo, misericordioso e bom. O que você acha disso? Olha, gente, não podemos cair no anacronismo, né? E essa é a grande cautela que nós tomamos quando vamos falar de Antigo Testamento, principalmente desse Deus bíblico, né? Mas quando a gente olha para Moisés, a gente tem que situar no tempo, a gente tem que pensar que Moisés viveu cerca de 3.500 anos antes. Então, ele estava, de fato, embora ele tivesse nascido e crescido dentro do templo, né, dentro da realeza, né, no Egito, tivesse convivido com o faraó, mas ele estava tratando de um povo que era extremamente rude, né? A origem dos hebreus, ela é entre os povos nômades, principalmente ali na região da Mesopotâmia. Então, eles rodavam aquela região e passaram ali por Canaã, né? E terminaram chegando no Egito, talvez porque lá tivesse mais oportunidades. Era um grande império, né? E por ser um grande império, eles foram ali se acomodando e ficaram durante cerca de 400 anos numa situação de sujeição, de submissão, que terminou desembocando mesmo numa escravidão. Então, eles terminaram ficando extremamente limitados, né, vivendo de forma em que eles não tinham acesso ao conhecimento, aquilo ao qual Moisés teve acesso por ter vivido, né, em meio à realeza. Embora ele fosse um hebreu, ele tinha vivido e crescido como um príncipe.
Então, ele tinha essa ideia de liberdade na mente dele. Então, além do monoteísmo, ele teve como principal tarefa levar a ideia de liberdade para aquele povo que era tão embrutecido, que era tão rude ainda. Então, ali vai surgir mais tarde, quando eles estão fugindo pelo deserto, e quando eles chegam ao Monte Sinai, Moisés vai receber as tábuas, as 2 tábuas com os 10 mandamentos, e ali tem uma mensagem moral. Mas essa mensagem, inclusive, ela tem aquele caráter de eterna verdade, que caracteriza, de fato, o que é a revelação de Deus, a revelação divina, como diz Kardec. Mas essa mensagem ela é muito restrita, ela é apropriada às pessoas daquele tempo. Apenas 10 mandamentos, né? Embora também houvesse mandamentos de origem ou de natureza civil, que servissem também para cuidar, de regular os comportamentos daquela vida em sociedade, daquela pequena comunidade. Mas se havia ali uma mensagem moral, né, o que foi mais importante do que Moisés trouxe, além do monoteísmo, né, da adoração de um único Deus, foi a ideia de liberdade, né? E aí a gente trata muito de liberdade aqui nesse programa, né, que tem o nome de livre pensamento, né, e que fala muito de autonomia. Então, isso é algo que já era extremamente revolucionário para a época de Moisés e que a humanidade continua a se debater com isso, né? Então, é por isso que continua servindo como referência para nós. E é por isso que Moisés continua sendo tão importante, porque ele, seguindo com muita fé aquilo que ele ouvia, né, que ele atribuía a Deus, mas podia ser um grupo de espíritos superiores que o encaminhavam, né, mandando que ele fizesse uso dos instrumentos que ele possuía à época, mas ele liderou o povo para que ele se libertasse da escravidão no Egito, né? E a escravidão, pessoal, é algo que continua existindo hoje nas injustiças sociais, né? Entre aquelas pessoas mais simples que não têm meios para poder reagir, porque a estrutura social os oprime. Então, a gente se pergunta o que é possível fazer hoje, né? E aí é que vai vir depois Jesus para dizer: o céu era tomado antes pela violência e hoje o é pela brandura, né? Mas para aquele momento de Moisés era necessário que houvesse a violência para que ele se libertasse daquela situação e que buscassem no deserto romper com os hábitos, com os costumes que eles haviam aprendido no Egito. E é por isso que eles passaram 40 anos ali no deserto, né, para que eles pudessem quase que refundar a sociedade hebraica, né, e buscar uma nova forma de viver, né? Então, daí está a importância da liberdade que Moisés trouxe, né, para o seu povo, né, e que o povo foi aos poucos compreendendo, conquistando enquanto construía novos hábitos, novas normas de conduta, né, e que serviriam como base para depois, né, surgirem o cristianismo, para surgir o islamismo, né, e para manter a influência que existe dessa religião até hoje na humanidade, né, Fabrício? Sim, e do ponto de vista da inteligência, a gente vê a humanidade avançando primeiro a partir da Revolução Agrícola, quando a gente domina a agricultura e o povo deixa de ser nômade e torna-se sedentário, e aí as cidades vão se desenvolver a partir disso. Depois vem a Revolução Científica, a Revolução Industrial, e hoje nós estamos vivendo a Revolução Digital, que vai mudar o mundo e já está mudando de uma maneira que a gente nem imagina. Mas, Juliana, imagina Jesus chegando, quanto deve ter sido o impacto. Imagina se a gente pudesse botar um drone, vendo ele falar o Sermão da Montanha, filmar tudo ali, gravar aqui. Imagina como é, hein, Juliana, em relação a Jesus. Antes disso, gente, eu queria dizer uma coisa importante. Olha, isso aqui é 3 revelações, primeira, segunda e terceira. Moisés, Jesus, Espiritismo. Isso não saiu da cabeça de Allan Kardec, isso não é uma opinião, né? Não foi porque ele achou interessante que identificou ali uma correspondência e resolveu, então, colocar uma teoria, né, para que o futuro julgasse. Não é nada disso. Os espíritos superiores ensinaram isso. E aí ficou muito claro que, de fato, havia um processo progressivo, como você mesmo destacou, Fabrício. Então,
é interessante que um espírito israelita se comunica na França com Allan Kardec, né? Essa comunicação chega a ele dizendo assim: Moisés abriu o caminho, né? Isso é até simbólico, porque ele conseguiu passar ali no Mar Vermelho quando as ondas se abriram, né? Ao levantar o seu cajado, né? Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita foi quem assinou. Então, a mensagem ela foi se expandindo, né? E assim que esse pensamento chega, né? Ele nasce ali em germen com Moisés e vai se expandindo em Jesus, e no Espiritismo ele não tem limites, porque é uma revolução, uma revelação progressiva, né, Juliana? É isso. Seria interessante, né? Já pensou a gente poder seguir os passos do mestre ali de perto, né? Muito bom. Mas acho que a doutrina faz com que a gente possa compreender, né? Como o próprio Jesus falou, né? Eu enviarei o Espírito da Verdade, né? O Auxiliador, o Consolador, aquele que, né, auxilia a gente a compreender muitas das coisas que o Cristo nos ensinou. Mas acho que a própria também transformação da humanidade, né? Como o Fabrício veio colocando, né? As fases, e a fase que estamos agora, com a emancipação, né? Da alma entrando ali na idade mais adulta para poder compreender, aí eu acho que se complementam, né? As três revelações, como o próprio Kardec coloca, né? Moisés trazendo a questão de um Deus único, o Cristo trazendo a questão da vida futura, né? Meu reino não é deste mundo, mas também ele traz uma mudança importante, como o Kardec coloca, né? O ponto de vista novo sobre Deus. Não é mais um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que quer ser temido, mas é um Deus que quer ser amado. E é somente pelo amor, né? Essa mensagem que Jesus vem trazer. Eu acredito que é uma mensagem do amor divino para todos os seus filhos, né? E aí a gente perpassa pela questão, né, da caridade, da abnegação, da indulgência, da benevolência, que são instrumentos de ação do Espírito. E em várias passagens, né, como o Fabrício trouxe, né, Jesus traz o exemplo. Então, é pelo próprio exemplo, né, nas suas atitudes e nas suas explicações, que ele demonstra esse agir, né, fundamentado nas leis que regem a alma, né, as leis divinas, e não a lei aqui da matéria, que muitas vezes a gente pode, né, exaltar a nossa personalidade, exaltar ali a busca, né, da questão do mundo, mas a gente vai transformando isso com o amadurecimento e compreensão que as três revelações trazem para nós, né? Fabrício, quer acrescentar? Sim, imagina um mundo áspero, rude, extremamente orgulhoso e egoísta, pautado na disputa entre os povos de quem tinha o Deus mais guerreiro. E aí Jesus vem e traz uma ideia completamente inversa, um outro paradigma, um Deus de amor, em que é visto como um pai e não mais como um guerreiro, e sobretudo mudando a ideia da mentalidade até então vigente, do bem aos amigos e mal aos inimigos, estabelecendo, sobretudo pelo seu exemplo, o bem incondicional, a caridade desinteressada plenamente. Amar aos vossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, e isso deve ter causado um cataclisma nas instituições, como a gente sabe que aconteceu. Os sistemas de poder pautados na mentalidade falsa, no orgulho e egoísmo, entrou em contradição, em xeque com essa proposta de Jesus, a ponto dele ter que ser crucificado, uma vez que não atendia aos interesses dos dominadores da época. E eu gosto de ver essa questão da revelação até no exemplo culinário, quando a gente faz pipoca, né? A gente põe na panela o óleo, coloca o milho, aí fica um tempo lá o fogo em ação sobre a temperatura, e aí aparece uma pipoca só que começa a virar milho. O milho virar pipoca.
depois são 2, depois são 3. Aí quando você vê, todos os milhos viraram pipoca. E, de uma certa maneira, é o que acontece na vida, né? Porque aparecem indivíduos para trazer uma lição que até o momento não é compreendido, mas que depois acaba se tornando algo vigente. E essa moralidade que Jesus nos traz, essas lições de um Deus de amor, não são só restritas ao mundo ocidental. A gente vai ver, sobretudo através do que Emmanuel nos coloca no livro A Caminho da Luz, que mensageiros vieram em outros tempos, na China, na Índia e em outras regiões, não só ligadas aqui ao nosso Ocidente, mas que também fazem parte da humanidade e necessitam de gênios, necessitam de reveladores para levar à frente essa proposta de progresso coletivo. E aí que a gente vai falando a respeito, falou de Moisés, né, Luca? Falou de Jesus, e aí se levou um tempo aí, quase 2000 anos, para que a gente houvesse, segundo a orientação dos espíritos, a maturação para a revelação espírita, né? E a gente realmente encontra esses outros reveladores que deram suas contribuições, e a gente já falou aqui no programa sobre Zoroastro, sobre Lao Tse, sobre Buda, né? E essas mensagens elas vão pipocando, né, Fabrício, como você disse aí, ao longo da humanidade, e é muito importante a gente identificar a continuidade que tem entre essas mensagens. Então, quando Jesus reformula os preceitos, né, para as pessoas, como vós ouvistes dizer, né, olho por olho, dente por dente, na verdade ele não está reformando Moisés, ele está reformando essa mentalidade falsa, né, Fabrício? Porque ali já estava muito presente, né, os hebreus que haviam ficado tanto tempo no deserto para poder esquecer, né, aquilo que eles haviam aprendido no Egito, depois eles são aprisionados na Babilônia, e o que acontece ali é que os sacerdotes eles formulam uma religião que termina também deturpando esses preceitos verdadeiros que Moisés havia ensinado, né? E eles terminaram aprendendo e fazendo uso daquela ideia do bem contra o mal, né? O duplo princípio do bem e do mal, que é uma das bases da mentalidade falsa. Então, já havia também uma influência muito forte do pensamento aristotélico, né? Que tinha influência sobre toda essa região. Então, Aristóteles traz também ideias extremamente equivocadas e quando Jesus fala, ele reformula todos esses equívocos, né? E aí, o que é interessante é que sempre depois de uma mensagem de liberdade, surge uma reação para que a mentalidade falsa seja reinstalada. E o Espiritismo está aqui, então, para poder eliminar todos esses equívocos, né? Através dos espíritos que se pode conversar, que se pode conhecer a doutrina, né? Nós podemos indagar diretamente os espíritos. E é por isso que a gente diz que a revolução espírita, ela vem, a revelação espírita, ela vem concluir a obra de Jesus, porque ela não se encerra, né, com Kardec. Kardec não é o revelador pessoalmente. Quem são os reveladores são os espíritos. E os espíritos, então, vêm trazer a mensagem de Jesus, explicando aquilo que havia ficado sob o véu da alegoria, né? Aquilo que a igreja havia colocado sob o véu do misticismo, o véu dos dogmas. Olha quantos véus tem aí, né? E também aquilo que a mentalidade falsa havia deturpado. E eu diria que até mesmo as traduções da Bíblia também haviam contribuído para que não fosse compreendido. Então vem o Espiritismo para poder realizar esse trabalho, e ele não se encerra ali quando Kardec desencarna. O Espiritismo ele é progressivo, né? E como nós dissemos, a moral de Jesus, ou essa revelação moral, não é simplesmente uma matéria para estudo acadêmico, né, para curiosidades, ela é algo para ser colocada em prática. E é por isso que nós precisamos chamar a nossa reflexão do dia. Não é isso, gente? Vamos lá? Vamos lá com a vinheta. Podemos ler direto também aqui.
para pensar. Vamos ler hoje então. A moral do Cristo deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo. Essa é uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que foi selecionada por Juliana, não foi, Juliana? Foi, Lucas. Eu gosto, né, dessas frases que falam do amor, que nos ensinam, né, a refletir sobre os ensinamentos de Jesus. E antes da gente seguir, eu queria só trazer a participação dos ouvintes, a Elaine Maria Machado de Assis, a Sônia Rovigatti, nossa amiga, um abraço, Jerusa Lopes, aí em Salvador, Lucas, Joenilton, a Évora, a Ariane Neto, o Faroleiro, pelo que eu li aqui, ele está com saudade do Paulo Henrique, a Ângela Maria Oliveira, Sueli Preto, a Deide Luce, o Paulo Vicenzi, Humberto Rocha, eles estão pelo portal, né, Mundo Maior. E lá pela TV Mundo Maior também tem outras participações. Aqui que eu anotei é o José da Bádia, o Diego e o Faroleiro também tá lá pela TV Mundo Maior. Então, um abraço, né? Obrigada a todos. Se quiserem colocar alguma pergunta aqui, nós estamos acompanhando, né? Tudo que vocês estão escrevendo. E obrigada pela participação, por esse carinho com todos nós. Paulo hoje não pôde estar conosco por uma questão, né, particular, mas esperamos que semana que vem ele possa estar aqui conosco. Lucas, você estava falando da revelação, né, espírita e da revelação enquanto, né, os espíritos trazendo. Tem uma parte na Gênese que eu acho bem reflexiva, onde ele fala, né, sobre a revelação espírita, e ele fala, é a humanidade espiritual que vem falar com a humanidade corporal, e lhe dizer, nós existimos, então nada não existe, isso é o que somos e o que vocês serão. O futuro será para vocês como vós. Vocês caminhavam na escuridão, nós viemos clarear seu caminho e facilitar o trajeto. Aí ele está falando aqui, né, um pouquinho mais para frente, sobre a questão, né, sobre a crença que tudo termina com a vida, a imensidão é vazia, o egoísmo reina supremo entre vocês e o seu lema é cada um por si. Com a certeza do futuro, os espaços sem fim se povoam ao infinito, além e aquém do túmulo. É o reino da caridade com um lema, um por todos, todos por um. Enfim, ao final da vida, vocês davam um eterno adeus aos que lhes são caros e agora dirão um até breve. Então, a gente trabalha, né, nessa mensagem aqui, está na página 76 do capítulo 1 da Gênese, para quem quiser depois, né, acompanhar. A gente vê a diferença da mentalidade verdadeira, né, onde você pensa, cada um por si, eu tenho que fazer por mim, e a mentalidade falsa, a mentalidade falsa, cada um por si, e a mentalidade verdadeira, né, um por todos, todos por um. Isso os espíritos estão estabelecendo para nós, né, a explicação da moral proposta por Cristo, um por todos, todos por um. O agir verdadeiro é o agir pela caridade, pelo amor. E tem até aquela mensagem que eu gosto muito da Revista Espírita, que chama Amor e Liberdade. Ele fala, né, é somente pelo amor e pela liberdade que a gente se aproxima de Deus. Essa mensagem ela é bem pequenininha, né, na Revista Espírita, mas é uma mensagem que eu acho que ela toca no nosso coração e na nossa razão, porque se a gente compreende esse Deus de amor, né, e essa relação de fraternidade entre todos, porque aí a gente entende a igualdade, a liberdade, a fraternidade, que necessitam ser a base, né, das relações, para que a gente estabeleça um mundo novo aqui, Lucas. É isso mesmo, a revolução é aquilo que Jesus traz, né? Mostrando que a espiritualidade ela não pode servir para que as pessoas acreditem que vão evoluir individualmente, pessoalmente, né?
separadas da sociedade, né? E através de contemplação, atos de culto exterior, quando na verdade a evolução ela é coletiva, a felicidade é compartilhada, como tem lá no céu e inferno também. Isso, então, Juliana, mostra que se a gente olhar para o mundo espiritual, a gente vai constatar essa força que fica isso, e é precisamente essa é a grande revelação que o Espiritismo traz para desenvolver o pensamento de Jesus, para explicar isso em detalhes. E no Evangelho também tem a seguinte frase, né? O Espiritismo é a ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, atenção, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. E o próprio Jesus, pessoal, ele se encarrega de fazer isso, porque a quantidade de fenômenos que ele realiza é muito grande, né? E os seres, quando, né, desencarnam, eles não vão para lugares separados ou não vão ficar esperando a Terra ser reconstruída, né? Um mundo seria o céu, um outro mundo que seria o inferno, mundos materiais, né? E aqueles espíritos, os espíritos se manifestam e o próprio Jesus se comunica com eles, né? E não são demônios. Jesus se comunica com Moisés, se comunica com Elias. Será que ele estava conversando com Moisés, hein, gente? Lá no Monte Tabor, né? Então, será que Moisés estava no céu e voltou? Ou será que Moisés e Elias continuavam vinculados à atmosfera psíquica do nosso planeta? Na verdade, essa atmosfera psíquica que Jesus comprova através desses tantos fenômenos é a realidade do mundo espiritual. Isso é muito importante porque é no mundo espiritual que a gente vai encontrar a moral, a gente vai encontrar exatamente na prática o que é o amor, né? O amor, ele não é simplesmente um ato de caridade ou um sentimento ou uma emoção que também é corpórea, né? O amor no mundo espiritual, ele é, digamos assim, palpável, porque é ele que une todos os espíritos. É uma força de atração, né? Os espíritos, eles se expandem, os espíritos se conectam, e é através dessa conexão que o espírito vai colocar em prática, né, a caridade, né? Dentro dessa condição do amor, em que todos se conectam de forma desinteressada, é que surge uma caridade pura. A caridade é quando se coloca esse amor em prática. Então, conhecer o mundo espiritual nos dá uma segurança, uma fé, né? uma força para que a gente possa ter a certeza, né, de para onde nós devemos caminhar, individualmente e coletivamente, não é, Fabrício? Pois é, Lucas, Juliana, todos que nos assistem, as revelações, elas catalisam as revoluções. E o Espiritismo vem trazer, através da perpetuidade das relações, a realidade que a lei do amor é uma lei natural, tanto quanto a lei da gravidade. Há uma ideia de que só as leis da física é que fazem parte da natureza, mas o Espiritismo vem demonstrar que as leis morais também fazem parte da natureza e é o que rege o mundo espiritual e é o modelo que nós devemos seguir, sobretudo enquanto encarnados. Reencarnamos com propostas individuais, com repercussões coletivas, mas para que a gente possa, sobretudo, viver segundo a individualidade, que ela está vinculada às coletividades, e não só como uma personalidade focada na satisfação dos seus sentidos, na gratificação do seu orgulho e do seu egoísmo. Isso nos faz ficar presos a uma realidade que nos faz sofrer. O mundo, hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, está bem agitado, está tendo nas linhas expressas, linha amarela, linha vermelha, Avenida Brasil, tendo tiroteio, tendo arrastão, ruas interrompidas. Nós vivemos um mundo ainda com muitas dificuldades, propriamente de um mundo de provas e expiações, e que uma série de fatores levam a situações como essa. E na opinião de vocês, como o Espiritismo, como a revelação espírita calcada na revelação de Moisés e Jesus, pode nos habilitar
a viver as experiências aqui nesse mundo de provas e expiações? Na opinião de vocês dois, como é que a gente pode usar isso? Deixa eu tentar responder. Olha, interessante, Fabrício, é isso que você falou, né? O Espiritismo, ele não é uma religião. Isso é exatamente a mentalidade falsa, é tornar o Espiritismo exclusivista, né? Fazer com que as pessoas olhem para o Espiritismo e enxerguem aquilo que elas conhecem. E o que é apresentado para a humanidade, né, é que só existe o materialismo ou a religião tradicional, as religiões ancestrais. E aí, cada um acredita que tem a posse da verdade e que só as pessoas que são adeptas, né, irão ter a salvação. Não é isso que o Espiritismo apresenta, ele não se enquadra em nenhuma dessas categorias. Ele é uma ciência filosófica e revela as leis naturais. Então, tem leis da física do mundo corpóreo, leis de atração? Tem. Mas tem também a atração do mundo espiritual, como nós falamos aqui, o amor. Isso é revelado, é uma física do mundo espiritual que se apresenta, né? E isso não é através de opinião, não saiu da cabeça de Allan Kardec, isso é através de um processo científico. E quais são esses meios que o Espiritismo apresenta, então? Primeiro de tudo é saber que são meios que são revelações da verdade porque foram objetos de estudos científicos, através de um método próprio. Não é o método da ciência materialista e nem por isso ele é menos eficaz. É um método que se utiliza para diálogo com os espíritos e pelo qual eles, espíritos superiores, comunicam ao mesmo tempo em diversos pontos os mesmos princípios, né? E esses princípios, eles dialogam com todo o conhecimento humano. Então, eles têm uma coerência muito grande e isso nos dá uma certeza de que, de fato, eles são uma verdade, né? Não são dogmáticos, permitem exatamente serem testados. E é por isso que qualquer pessoa pode, conversando com espíritos de diversos graus evolutivos, testar esses conhecimentos, da mesma forma que os cientistas podem tentar falsear, né, uma descoberta, uma teoria científica. Então, é assim que chegam a nós as demonstrações dessa realidade que nós tínhamos falado, né? E como eu disse, para que essas revelações produzam revoluções, nós precisamos colocar o amor em prática e, para isso, nós vamos fazer uso, ou desenvolver como espíritos, né, duas principais qualidades, que são a abnegação e o devotamento, né? A abnegação. E é isso a gente olhando para o mundo espiritual de acordo com o que os espíritos nos ensinam, porque são eles que estão lá nos transmitindo esses ensinamentos coerentes. Então, gente, o contrário do orgulho é a abnegação, né? A abnegação da personalidade. Significa cada um diminuir um pouco a sua importância atual. O espírito, com isso, ele vai perdendo materialidade, vai perdendo densidade, ele vai se expandindo, ele vai ganhando o seu sentido espiritual, a sua visão espiritual, e ele vai conseguindo se conectar mais, né, com as outras pessoas, com os outros seres, melhor dizendo, né? E isso se reflete no nosso mundo. Então, isso leva para a ideia da igualdade, né? Não a igualdade forçada, artificial, como já se tentou tantas vezes no nosso mundo, mas uma igualdade autônoma, baseada na compreensão da realidade. E por isso mesmo ela é permanente, ela é poderosa, né? Então, essa abnegação da personalidade, ela é o contrário do orgulho, e faz com que as pessoas acreditem equivocadamente que existem pessoas melhores ou piores, superiores ou inferiores por natureza. E aí ela, então, vai levar a indulgência, vai levar a tolerância, vai levar diversas outras qualidades nas conexões que os espíritos estabelecem. E uma outra qualidade, pessoal, é o devotamento, que é contrário ao egoísmo. Pelo egoísmo, cada um só pensa em si, né, Juliana? É o cada um por si, né? E pelo devotamento, você se dedica ao outro, você amplia a sua força. O espírito, ele vai se expandindo também em razão da ampliação dessa força, né? E isso também permite que a caridade seja realizada, né? Então, quando você une o devotamento, que produz a caridade, com a abnegação, que produz o desinteresse, você tem aquilo que o Espiritismo diz que vai
transformar o mundo, que é a caridade desinteressada, né? E isso, então, o próprio Espírito ele percebe em si, né, as vantagens de desenvolver essas qualidades e tantas outras decorrentes delas, né? Ele percebe em si que ele vai se desfazendo das imperfeições e vai construindo a sua virtude e, por consequência, a felicidade, que é coletiva. Não existe felicidade isolada, felicidade pessoal, que seria uma felicidade egoísta, né? E quer coisa melhor do que a humanidade poder tocar com as mãos, digamos assim, a sua própria felicidade, né? Saber diferenciar a felicidade dos prazeres, das alegrias, né? E conseguir entender que esse é realmente o grande norte que nós devemos ter, né? Como filhos de Deus. É isso, Juliana? O que mais que a doutrina pode apresentar além disso? Isso. Você estava falando, eu fui pensando no Céu e Inferno, né? Que é um livro que a gente tem estudado bastante. Então, quando a gente pensa na proposta que Kardec coloca, né? Sempre pensar em Deus e nos seus atributos como a premissa de tudo. A gente partir sempre desse pensamento, né? Sua justiça, seu amor, sua bondade. Então, quando a gente compreende a forma, né, que Deus, vamos colocar assim, age ou se relaciona com os seres, que é pelo amor, que é pela misericórdia, isso faz com que a gente compreenda até mais profundamente, né, Lucas, Fabrício, todos que estão conosco, essa questão de como agir, né, pelo devotamento e abnegação. Porque se a gente pensar, né, tudo que Deus cria, ele não cria para si, né, ele cria para todos, para que todos façam parte, né, e ele não age em função de si, e acho que isso é muito assim, um por todos, todos por um, né, e quando a gente entende a questão da igualdade, da criação, também faz com que a gente olhe para o outro e entenda, estamos todos percorrendo, né, esse caminho em busca da verdade para alcançarmos a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Acho que essa é a mensagem, tanto de Moisés como do Cristo, como da doutrina espírita. Fabrício, vou me despedindo, né, Lucas? Falou que nosso tempo já está acabando. Eu quero deixar um abraço para os ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Passar para o Fabrício. Tá fechado, Fabrício. O Espiritismo ele revela as comunicações com o mundo espiritual, livre de superstições, de crendices, de letra morta, que é o que a gente vai oxigenar novamente essa realidade de um por todos e todos por um, inclusive com o mundo espiritual. E aqui um abraço a todos para que a gente possa reverberar esses pensamentos e reflexões para a semana. E aos poucos vamos chegando ao final do nosso programa, gente, tendo como referência esse grande Deus que Juliana encontrou aí exatamente a abnegação e o devotamento absolutos no próprio Deus, que através do bem supremo ele continue sendo essa grande referência cada vez mais para a humanidade e que jorrando esse amor e essa caridade para todos nós, podemos nos sentir iluminados por ele, para que possamos também refletir esse bem, esse amor e essa caridade para todos os demais. Então, também vamos agradecendo a participação de todos, pessoal da técnica, Juliana, Fabrício, e até a próxima, gente. Bom dia, boa semana. Você acompanhou Livre Pensamento.